Boa noite, paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem. Você, sua casa, sua família, é o desejo do meu coração. Amém? Estamos aí iniciando uma nova série, né? E nós vamos falar a respeito do Pentecostes, né? 50 dias até o Pentecostes. Terminamos a série sobre as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário e agora nós vamos iniciar essa série. 50 dias até o Pentecostes. Mas antes de iniciarmos, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, você aí na sua casa, juntamente com a sua família, e juntos vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que temos de entrar na Tua presença, de estar na Tua presença, de permanecer na Tua presença, Deus. Fala conosco, Deus, aqui nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti. Ministra no nosso coração. Fala com cada família, com cada lar, com cada pai, com cada mãe, esposo, esposa, filhos, filhas. Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no nosso coração, nos alegrando, tirando toda angústia, toda ansiedade, enchendo o nosso coração da Tua vontade, Senhor, do Teu querer. Em nome de Jesus, Deus, é que nós pedimos a Ti. Fica conosco, Deus, nos ensina, nos capacita, nos enche, nos fortalece. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém? 50 dias até o Pentecostes. Pentecoste é uma palavra grega, né? E essa palavra significa 50º. Então são 50 dias a se contar da morte e ressurreição de Jesus até o Pentecostes. No Antigo Testamento, a Bíblia traz alguns relatos sobre o Pentecoste, só que ele era chamado de festa da colheita, festa das semanas. Eu vi também que tem como dia das primícias, mas era caracterizado por um dia de alegria, um dia de festa e um dia de gratidão a Deus. Isso que significava o Pentecoste no Antigo Testamento. No Novo Testamento, lá no livro de Atos, nós conhecemos bastante essa passagem. Então, passado um tempo, passados 50 dias da morte de Jesus, ocorre o Pentecoste, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que ali estavam reunidas. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse acontecimento foi o cumprimento, né, de uma promessa de Jesus. É um dos textos que nós vamos ler, que está lá em João, no capítulo 14, os versos 16 e 17. Se você quiser acompanhar, João 14, os versos 16 e 17. É Jesus falando. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então, nessa primeira semana, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa que o próprio Jesus prometeu, como nós lemos aqui, que nos enviaria um outro conselheiro para estar conosco, para nos orientar, para nos ensinar. Quem é então essa pessoa? Quem é o Espírito Santo? Né? Então, se em Pentecostes houve a descida do Espírito Santo, ou seja, o início da igreja, né? Porque a partir daí eles saíram ainda mais para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, ou seja, a igreja cristã deu o pontapé inicial para sair e pregar por todo mundo, porque foi isso que foi dito aos apóstolos naquele tempo, né? Para que eles permanecessem até que fossem cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, né? Como todos nós sabemos, faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Às vezes as pessoas têm um certo
receio ou uma dúvida em como entender isso, mas se você for ler lá no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 10, tem bem claro essa passagem em que mostra as três pessoas em ação. Livro de Marcos, capítulo 1, o verso 10. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente ler juntos. Marcos 1, verso 10. É o momento em que Jesus é batizado por João Batista. Eu vou ler a partir do 9, e diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba, verso 10. E logo que saiu da água, quem que saiu da água? Jesus. Então você vê uma pessoa da Trindade. Logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, que como uma pomba descia sobre ele, a segunda pessoa da Trindade. E no 11 nós vemos: E ouviu-se dos céus uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nessa cena, o apóstolo Marcos, ele relata as três pessoas juntas: Jesus saindo da água, o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba e Deus falando dos céus. Então, é essa trindade que nós estamos vendo hoje, a pessoa do Espírito Santo, e vamos ver aí durante alguns dias. Então, ele é uma pessoa, mas ele sempre existiu também, né? Se você for ver lá no livro de Gênesis, quando da criação do mundo, o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2? Que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo sempre existiu. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais a respeito do Espírito Santo, a respeito da presença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Em hebraico, a palavra Espírito significa Ruah, R-U-A-H, significa fôlego, hálito, sopro de vida de Deus que tudo cria. Então, é esse fôlego que traz vida com Deus para as nossas vidas. É isso que significa Espírito. É isso que significa Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós. É força, é vida, é a vitalidade de Deus em nós, é o poder de Deus em nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10, a parte B, diz que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, então, é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, ele sente, ele interage, ele deseja se relacionar comigo e com você. Trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, você conhece alguém que você não se relaciona com esse alguém? Não, você pode até ouvir falar dessa pessoa, mas você não pode dizer que você conhece essa pessoa, porque se você não se relaciona com essa pessoa, então você não conhece. Você pode conhecer de ouvir falar através de outras pessoas, mas você não pode dizer que você conhece. Então, assim é com o Espírito Santo, para que nós possamos conhecê-lo, nós precisamos nos relacionar com ele. Ele é uma pessoa e que quer se relacionar comigo e com você todos os dias da nossa vida. Então nós vamos ver aqui alguns versículos que tratam a respeito da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós. Então, em primeiro lugar, se ele é o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e é uma pessoa divina.
Deus está presente entre nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a presença do Espírito Santo de Deus sempre esteve sobre a face da terra. Houve um tempo em que Deus se manifestava, Ele propriamente. Você vai encontrar diversas passagens no Antigo Testamento que era Deus falando. Depois Deus se manifestou através do seu Filho Jesus, quando Ele esteve entre nós. E agora Ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus. Então, Ele quer habitar em nós. Ele tem esse desejo de habitar em nós, mas nós precisamos permitir, nós precisamos querer conhecer e nos relacionarmos cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. Atos 15, o verso 28, demonstra que o Espírito Santo pensa em nós. Nesse texto, quando Paulo vai começar a falar, ele fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, ou seja, você percebe que Atos 15, o verso 28, então, pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele pensou e orientou Paulo dessa forma. Atos 15, o verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E aí vai dando as orientações, mas o que a gente quer chamar a atenção é, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pensa em você, pensa em mim, e Ele quer se relacionar comigo, com você. Efésios 4, o verso 30, demonstra que o Espírito Santo, Ele sente por nós, porque esse texto de Efésios 4, 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele sente por nós. Ele se entristece se nós não permitirmos que ele tenha vida na nossa vida, tenha parte na nossa vida. Então, o texto diz, não entristeçam o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz que ele age através de nós. Porque é ele que nos orienta, que nos ensina. Então, 1 Coríntios 12, verso 11 diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. Essa passagem é aquela passagem onde os dons são distribuídos. E ele vai distribuindo todos os dons. Quando chega no 11, fala todas essas coisas, ou seja, todos esses dons mencionados são realizados pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é uma pessoa que se relaciona, que sente, que age, que intercede por mim e por você. Então, o Espírito Santo não é somente um poder que paira sobre as águas, mas é também um poder que habita em nós. Ele age com autoridade, com liberdade através de nós. E nós precisamos deste poder para enfrentar as adversidades, para enfrentar as lutas do nosso tempo, as lutas do nosso dia a dia. Então nós precisamos ser revestidos de poder, da mesma forma como os nossos irmãos em Cristo, lá no início da igreja, foram revestidos de poder e autoridade, nós também precisamos ser revestidos desse poder e dessa autoridade. Então nós precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro tópico, ele é uma pessoa divina, uma pessoa que faz parte da Trindade. O segundo item, o Espírito Santo também é Deus. Salmo 139, nos versos 7 a 10, revela a onipresença do Espírito Santo. Salmo 139, versículos, eu vou ler do 7 ao 10. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama
eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, para onde eu fugirei da presença do Espírito Santo de Deus? Não tem como fugir. A onipresença dele é a onipresença de Deus. Então ele habita em nós, ele conhece o nosso íntimo. Isaías 40, os versos 13 e 14. Isaías 40 demonstram a onisciência de Deus. Se nós vimos a onipresença de Deus no Salmo 139, Isaías 40, versos 13 e 14, nós vemos a onisciência de Deus, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Então, quem guiou o Espírito do Senhor? Então, o Espírito do Senhor é o Espírito de Deus. Então, ele tem toda essa onisciência que Deus tem. Então, é Deus agindo no nosso tempo, em nós e através de nós, pela onisciência, pela onipresença de Deus. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 10 e 11, também falam dessa onisciência. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. E um pouquinho mais para frente, em 1 Coríntios 12, nós vemos também, 1 Coríntios 12, o verso 11, um pouco da onipotência de Deus, que é um dos textos que a gente leu agora há pouco. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, todos os dons são distribuídos de acordo com a onipotência de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o poder de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. Ainda Jó, no capítulo 33, o verso 4, demonstra como que o Espírito Santo foi ativo na criação do homem. Esse texto diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Então, não dá para separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas numa só pessoa. Uma única trindade. Amém? E o terceiro e último item que nós vamos ver é que o Espírito Santo se importa com você. O Espírito Santo se importa comigo e com você. Nós vamos ver alguns versículos ainda agora a respeito disso. O Espírito Santo nos ensina, ele ensina a mim e a você. Isso está lá em João 14, 26, diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o versículo que nós lemos no início. Então, ele nos ensina, ele nos capacita. O Espírito Santo nos guia. Peça orientação ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te direcionar, ele vai te conduzir, ele vai te guiar. Romanos 8, o verso 4 diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas reações não podem ser segundo a carne. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, essas nossas atitudes precisam ser direcionadas pelo Espírito de Deus. Então é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz. O Espírito Santo fala comigo e com você. Tem diversas passagens
O texto que está aqui é Atos 8, 29, quando aquele eunuco ia pelo caminho e o Espírito Santo chega até Filipe. Então o início do texto diz: e o Espírito Santo disse a Filipe. E aí o Espírito Santo dá orientação a Filipe para que ele se aproximasse e conversasse com o eunuco e explicasse para ele a passagem bíblica. Então o Espírito Santo tem falado comigo e com você, tem nos instruído, tem nos orientado. Faça dessa forma. Vá lá e fale isso, mas nós precisamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, ainda mais neste momento de tensão, de ansiedade, de angústia, de medo, de apreensão. A nossa sintonia com a palavra de Deus e com a vontade de Deus e com o Espírito Santo de Deus precisa estar melhor ainda, para que a gente não venha a cair, a desistir, a desanimar. Nós precisamos, pelo contrário, se firmar ainda mais nessa palavra, se firmar ainda mais nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque Ele fala comigo e com você. E Ele intercede por nós. É isso que está lá em Romanos. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes que nós estamos angustiados a ponto de não conseguir se expressar da forma como convém, mas você começa orando, buscando a presença de Deus, e você recebe um conforto da parte de Deus que você muitas vezes não sabe nem como você chegou até ali. Mas é o Espírito Santo de Deus que te conduz, que te leva, que te fortalece. Então, Ele intercede por mim e por você. Tem outros textos, nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas você pode ver depois. O Espírito Santo nos convence. João 16, dos versos 8 ao 11. O Espírito Santo nos regenera, transforma o nosso caráter, transforma o nosso viver. João 3, o verso 5. O Espírito Santo nos conforta, nos consola. João 14, o verso 16. Ele testifica por nós e através de nós. João 15, o verso 26. E Ele nos chama para o ministério, Ele nos chama porque Ele quer que nós estejamos envolvidos com a obra de Deus. Atos 13, verso 2, Atos 20, o verso 28. Então, o Espírito Santo de Deus continua atuando. Ele está numa missão de dirigir as nossas vidas, de nos capacitar, de interceder, de nos regenerar para que nós venhamos cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que a gente venha cumprir também com a nossa missão de filhos de Deus, como nós aprendemos na reunião de célula da semana passada. Então, esse é o Espírito Santo. Essa é a pessoa que quer se relacionar comigo e com você a todo tempo, a todo momento. Amém? E para concluir, nós vamos ler João 1, o capítulo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós só recebemos o Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se eu e você já recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos acesso. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e nada pode mudar isso. Nós reconhecemos a Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e ninguém pode tirar de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos, a cada dia mais, buscar comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Senão nós vamos abafar a presença do Espírito Santo de Deus e vamos deixar que somente o espírito humano, as decisões humanas, a carne tome lugar, e o Espírito Santo de Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos a cada dia buscar comunhão, relacionamento com essa pessoa que quer se relacionar comigo e com você, que se importa comigo e com você.
Então, Deus quer se relacionar comigo e com você, e Ele faz isso através do Espírito Santo de Deus. Então, vamos nos encher a cada dia da presença do Espírito Santo. Ele quer habitar em mim e em você. Ele quer nos corrigir, Ele quer nos restaurar, nos regenerar a cada dia. Amém? Que eu e você, que nós e a nossa casa possamos a cada dia desfrutar da presença, da graça do Espírito Santo em nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, esteja ao nosso lado, nos guiando, nos orientando. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigado, Deus, por esse presente, Deus, que o Senhor nos deu, enviando o Espírito Santo do Senhor, este conselheiro, para nos orientar, para nos conduzir em todas as situações da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Deus, visita, Deus, através do Teu Espírito Santo neste momento, cada lar, Deus, cada família, cada esposo, esposa, filho, filha, avô, avó, crianças, jovens, adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, nós não podemos nos afastar da Tua presença. Não há lugar que nós possamos ir para que a gente venha se esconder do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos enche do Espírito Santo de Deus. Nos fortalece a cada dia. Levanta, Deus, aquele que está desanimado, deprimido, ansioso, com medo, angustiado. Deus, em nome de Jesus, conforta corações. Restaura a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, Deus, em nós e através de nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti que todos os dias nós possamos nos relacionar com essa pessoa, porque o Senhor quer se relacionar conosco através do Teu Espírito Santo. Nos enche, Deus, nos purifica, nos limpa, nos lava, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Ti. Reveste-nos com o Teu sangue e nos enche, Deus, do Teu Santo Espírito, Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana na presença de Deus, guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.